Agora vamos falar sobre a primeira fase do modernismo brasileiro. Não, como começou de novo. Eu sei, tô falando. É que tem que ter intro também. Eu sei, tô fazendo a intro. Ah, tá. Foi mal. Tá. Olá. Vamos agora falar sobre a primeira fase do modernismo brasileiro. E foi um período assim de começo. Foi considerado como a época do lyrismo ou da desconstrução, que começou em 1922 com a Semana da Arte Moderna e foi até 1930. As obras categorizadas pelo caráter inovador, anti-acadêmico e nacionalista. E foi um movimento modernista que começou no Brasil durante o fim da República Velha, que mostrou o descontentamento de artistas e políticos nacionais e aqueles vigentes até o momento. Tá, parou aqui. O contexto histórico é que foi no final da República Velha, que era praticamente um acordo entre Minas e São Paulo, que o governo do país era revezado entre Minas e São Paulo, que eram os mais produtores, agricultores e pecuários. Por isso o nome política do café com leite. E se quebrou a partir de uma desavença entre eles e acabou se elegendo um político do Rio de Janeiro, que vai ser mais falado sobre ele um pouco na segunda parte. Então, acabamos por aqui o contexto histórico. Agora eu vou falar algumas características da primeira geração do modernismo. Assim, a chamada fase heróica ou fase da destruição dos valores estéticos do passado apresentou as seguintes características. Aí o Kaique vai botar aí para vocês as características. Essa fase se encerrou em 1930, dando espaço para autores da segunda geração que puderam usufruir livremente das conquistas de seus antecessores. Agora vamos falar sobre alguns dos artistas da primeira fase do modernismo, começando com Plínio Salgado, que foi de 1895 até 1975. Foi um escritor, político, jornalista brasileiro, fundador do movimento nacionalista radical da denominação Ação Integralista Brasileira, de 1932. A sua obra mais emblemática do período é O Estrangeiro, publicado em 1926. Agora seguindo para Ronald de Carvalho, nascido em 1893 até 1935. Poeta, escritor brasileiro, publicou-se a sua maior obra, que foi Epigramas Irônicos e Sentimentais, em 1922, seguido de Sérgio Meiretti, de 1898 até 1976. Foi um escritor, pintor e crítico de arte brasileiro. Publicou a maior obra em 1927, que foi Poemas Análogos. Seguido agora de Cassiano Ricardo, que foi de 1895 a 1974. Foi um escritor também, jornalista brasileiro. A obra que mais deu destaque dele foi Sererê, que ele publicou foi Martim Sererê, que foi publicado em 1928. Carlos Tacinto Alberto de Almeida Araújo, também conhecido como Tarcito de Almeida, nasceu em 1889 até 1940. Foi um escritor, jornalista, advogado brasileiro. Foi colaborador da revista Carsons, onde publicou diversos poemas. Em 1984 foi publicada a seleção de sua obra, foi O Túnel e a Poesia Modernista, entre 1922 e 1923. O poema que tá aparecendo aqui dele, ele tá só a primeira parte, que é um poema bem grande, então a gente cortou uma metade dele. Mas todos os poemas que a gente tá postando no vídeo, eles vão estar aparecendo na descrição, para se você quiser ver eles inteiros ou até procurar um pouco a mais.
José de Alcântara Machado nasceu em 1901 e foi até 1935, onde aconteceu sua morte. Foi um escritor, jornalista, político brasileiro. Destacou sua coletânea de contos intituladas Brás, Bexiga e Barra Funda, publicada em 1927. Vicente Dorrego Monteiro, de 1899 a 1970. Foi um poeta, pintor e escultor brasileiro. Dentre suas obras temos o Minioca, Nascimento de Mini, em 1921, e A Crucificação, em 1922. Também foi um artista muito famoso, artista plástico muito famoso brasileiro. E acabamos aqui a primeira parte do modernismo brasileiro. Agora eu iria começar falando da Semana da Arte Moderna. A Semana da Arte Moderna foi uma manifestação artístico-cultural que ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo entre os dias 13 a 17 de fevereiro de 1922. O evento reuniu diversas apresentações de dança, musical, recital, de poesias, exposição de obras e pintura, escultura e palestras também. Dois artistas que idealizaram essa semana, eles são chamados de Grupo 25, que são Mário de Andrade, que nasceu em 1893 e morreu em 1945, o Oswaldo de Andrade, que nasceu em 1890 até 1954, Menot Del Picha, que nasceu em 1892 a 1988, Tarsila do Amaral, que nasceu em 1886 a 1973, e Anita Malfatti, que nasceu em 1889 e foi até 1964. Nesse período também teve três manifestos que eu vou falar daqui, que são os mais importantes, os mais aclamados. O Manifesto Pau Brasil, escrito por Oswaldo de Andrade e publicado no jornal Correio do Amanhã em 18 de março de 1924, apresentou uma proposta de leitura vinculada à realidade brasileira e às características culturais do povo brasileiro, com a intenção de causar um sentimento nacionalista, uma retomada de consciência nacional. Também teve outro, que foi o movimento Antropofagia, que foi publicado entre os meses de maio de 1928 e fevereiro de 1929, sob direção de Antônio Alcântara de Machado, que é um poeta também. Surgiu como nova etapa do nacionalismo, pau-brasil, e resposta ao verde-amarelismo, que eu vou falar também. A sua origem se dá a partir de uma tela feita por Tarsila do Amaral em janeiro de 1928, batizada de Abaporu, Abá sendo homem e Poru que come. Assinado por Oswaldo de Andrade, tinha, como diz Antônio Cândido, uma atitude brasileira de devoração ritual dos valores europeus, a fim de superar a civilização patriarcal e capitalista, com suas normas rígidas no plano social e os seus recalques impostos no plano psicológico. E também teve outro, que foi o verde-amarelismo, que eu vou falar também. Este movimento surgiu como resposta ao nacionalismo afrancesado do pau-brasil em 1926, apresentado principalmente por Oswaldo de Andrade. Liderado por Plínio Salgado, que ele falou, o principal objetivo era o de propor um nacionalismo puro, primitivo, sem qualquer tipo de influência. E esses foram os movimentos. A fase do modernismo, e o Kaique vai falar um resuminho breve dela. Para muitos estudiosos do tema, a segunda geração modernista representou um período muito fértil e rico para a literatura brasileira. Também chamada de fase da consolidação, a literatura brasileira estava vivendo uma fase de maturação, com a concretização e afirmação dos nossos valores modernos.
Além da prosa, a poesia foi um grande foco nos literatos. Temas nacionais, sociais e históricos foram os preferidos pelos escritores dessa fase. E agora vai estar aparecendo as características da segunda fase na tela agora. Agora vamos falar sobre o contexto histórico. Vai estar aparecendo um textozinho na tela sobre o contexto histórico da segunda geração. Que foi uma geração que foi bem prejudicada, né? Porque teve a crise de 29, foi após a crise de 29, e a depressão econômica foi uma coisa muito forte. Vários países estabilizou os Estados Unidos naquela época, então todos os países que tinham ações comerciais que dependiam deles para alguma coisa, acabaram todos sendo afetados. Teve aumento de desemprego, falência de fábricas, fome, miséria no Brasil. Foi uma época assim, muito horrível. As pessoas tinham um sentimento muito solidão, de não saber para onde ir, como iam ficar. E a Revolução dos 30 representou um golpe de Estado também, do presidente Getúlio Vargas, que quando eu falava o aumento de desemprego, falência de fábricas, a fome e miséria no Brasil, a Revolução dos 30 representou um golpe do presidente Washington Luiz, que foi deposto, e também foi impedido o seu vice, Júlio Peste, de ser nomeado presidente do lugar dele. Ele foi assassinado numa lanchonete no Brasil, exatamente agora, em 1900, pouco antes de 1937. Aí deu início à Era Vargas, o Getúlio Vargas foi o presidente sucessor, e ele começou a Era Vargas, que é um golpe, que é uma ditadura que ocorreu no Brasil. Foi um período, alguns podem dar como um período pré-ditatorial, que foi a Era Vargas, no novo Estado, e depois dava início a uma ditadura militar, mas já foi considerada uma ditadura, por ser uma ditadura. Depois dá início à ditadura militar. E a Era Vargas durou de 1937 até 1945, com o suicídio de Getúlio Vargas. Principais poetas de suas obras, também conhecido como poetas e autores dos 30. Antônio Carlos Drummond, de 1902 até 1987, do Carlos Drummond, foi o precursor da poesia dos 30 e, sem dúvida, um dos mais representantes com destaque para a sua obra, para suas obras de algumas poesias, como está aparecendo aqui, que é José, que ela determina muito bem o sentido e como é que o homem estava se sentindo naquela época, que era muito sentimento de não saber para onde ia, por que estava ali, um sentimento muito vazio, que as pessoas estavam tendo um propósito porque não sabiam para onde ia, o que viver. Temos Cicero Meirelles, que viveu de 1901 até 1964, vai estar aparecendo no canal chamado Verdade. Ela foi uma forte influência na psicoanálise e na temática social, e Cicero Meirelles foi considerada uma das maiores poetistas brasileiras até hoje. Temos também o Rio Mendes, que foi de 1901 até 1985. Foi, além de poeta, por ele foi um destaque na poesia do tipo, atuou como divulgador de ideias modernistas na revista criada na primeira fase do modernismo, Antofágica, que ainda é publicada até hoje, não sei assim exatamente, eu acho que assim até hoje, porque se não tiver a gente bota aqui no card para eu contar, mas acho que sim, até hoje a Antofágica é publicada. Temos Vinícius de Moraes, que foi de 1913 até 1980, e ela está aparecendo um poema dele chamado Verbo Infinito, muito bom. Vinícius de Moraes foi um grande autor de destaque, compositor, dramaturgo, poeta. Publicou-se seu maior livro em 1933. O seu primeiro livro também é Caminho para a Distância, em 1936, foi o seu maior livro, o seu primeiro livro de poesia, mas o mais demarcante da sua trajetória. E aqui se acaba a segunda fase do modernismo, com esses autores e poetas que nós vamos ouvir, e só isso. É isso, gente. A gente já falou da primeira e segunda fase, ficamos bem resumido. Se você quiser ficar mais a fundo, pode pesquisar também, tem muita coisa. Vamos deixar aqui no
aqui na descrição desse vídeo alguns links com alguns poemas que nós vamos aqui, com a biografia de vários autores, alguns links aqui embaixo para gente se quiser. E aí você pode se aprofundar mais, mas assim, o que não falta é material de leitura ou de explicação. É assim, vários poemas que passando aqui, a gente só especificou 2 deles, mas assim, vários poemas que tem muito bom, assim, filosófico, você vai ver, assim, você lê, você lê, se você prestar bastante atenção, você consegue entender muito mais do que é dito aqui, tá ligado? Ainda mais se adequa muito à época que a gente tá, entendeu? E essa é por aí que eu fico até hoje. Tchau. Tchau.